levando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim Ele chama, Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Agindo assim, com certeza, no futuro breve vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. Oi, Jesus, orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa amiga, nossa irmã, que vai proferir a palestra dessa manhã. Lília, à vontade. Quem tem sede luz? Não precisa. Depende de como vocês preferirem. Bom dia a todos. O tema que eu escolhi para nós conversarmos nessa manhã de domingo são marcas na alma. É o nosso tema. Se vocês forem lá digitar no Google marcas na alma espiritismo, vocês não vão encontrar. Mas nosso querido Chico Xavier, através de André Luiz, que foi ali meio que codificando também, mostrando para todo mundo como que é o mundo espiritual, ele aponta no livro Nosso Lar, no capítulo 31, uma situação onde uma mulher estava do lado de fora de Nosso Lar, solicitando a entrada, com muito desespero. Ela gritava e pedia ajuda, agoniada. André, junto ali com os instrutores de Nosso Lar, escutaram aquela algazarra e foram até a porta de entrada. E ali, os instrutores começaram a conversar com essa mulher. E eles falaram que não tinha como auxiliá-la. André Luiz fica muito em pânico, pensando como que um lugar de muita paz, onde ajudam todas as pessoas que desencarnam, vão negar ajuda para uma mulher. E aí eles falam assim: André, observe o perispírito dela. O perispírito, para quem não faz estudo na casa, para quem ainda não tem um conhecimento espírita, nós temos o nosso corpo físico. E quando este corpo físico, ele morre, então ele vai desaparecer por completo. E o perispírito é como se fosse uma energia em forma de massinha de modelar, que nos modela com a imagem que nós temos do corpo físico. Então a pessoa fisicamente morre, mas aí fica o perispírito, e dentro desse perispírito a alma, o espírito imortal. Então a pessoa vai falar assim: viu um vulto, você está vendo o perispírito de uma pessoa desencarnada. E era nessa situação que eles estavam observando essa mulher.
E eles falam assim para André: observe o perispírito dela. E naquele momento ele foca o perispírito da mulher e ele vê ali diversos pontos negros. Esses pontos negros são as marcas na alma desta mulher. E ele fala: o que é aquilo? E aí os instrutores dizem: essa mulher, quando estava encarnada, ela era uma médica ginecologista. 58 pontos ela tem. Foram 58 abortos que ela cometeu nas mulheres que a procuravam e que pagavam muito dinheiro, porque essas mulheres não queriam ter os filhos. Então a ganância dela, e claro, né, cometeu os abortos. Para quem é espírita sabe que não é uma coisa bacana, porque você está ali ajudando a assassinar um feto, um ser vivo. Então esta conjunção de fatores fizeram com que ela tivesse ali 58 pontos. E não é por causa dessas marcas que ela não podia ser colocada para dentro. Porque os espíritos ali que estavam auxiliando André falaram assim: ela não se arrepende. E aí fizeram outra pergunta para a mulher. E na hora que fizeram outra pergunta para a mulher xingou eles. Começou a falar que eles não eram filhos da luz, coisa nenhuma, e que também não se importava de estar ali naquele ambiente, porque ela ainda estava muito materializada. Se de repente ela fosse colocada novamente à vida naquele momento, ela cometeria novamente os mesmos erros pela ganância, pelo desejo de obter, ou seja, a questão da materialidade. E para que um espírito possa começar, depois que ele desencarna, a ser socorrido, a ser uma entidade que vai ter todo o amparo, uma das coisas que a gente tem que destituir, que deixar, é justamente a nossa materialidade e o nosso apego. Não sei se vocês já tiveram conhecimento de que muitas vezes tem indivíduos que compram casas, por exemplo, em fazendas, em sítios, ou algumas casas onde a pessoa morreu lá, bem velhinha, e aí de repente fala assim: nossa, não tem quem dorme naquela casa. É uma barulheira de noite, parece que eu escuto passos. E muitas vezes chamam pessoas que são espíritas, e as pessoas que são espíritas chegam lá e, através da vidência, né, tem médiuns que conseguem ver as situações, de repente chega e fala assim: olha, eu estou vendo uma pessoa assim, 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 assim. Dá a descrição de um morador que faz 50 anos que morreu, que era um morador daquele lugar. Então ele está apegado ainda, então se comunica na mesa mediúnica dizendo: se intruso está morando lá na minha propriedade, lá na minha casa, aquela casa é minha. Então o indivíduo mesmo desencarnado, com aquele apego à matéria, então ele não se permite ser levado. E muitas vezes, por causa do nosso apego, por causa da nossa posse em relação a um outro indivíduo, por causa do nosso ciúme, tudo isso muitas vezes se transformam em grandes tragédias, em grandes problemáticas. E aí, automaticamente, tudo o que nós fazemos que viola as leis de Deus vai ser colocado por nós mesmos uma marca na nossa alma, igual esta mulher. Então, de repente, um indivíduo que está lá, entra para trabalhar em um banco e de repente ele começa a roubar que seja R$5 de cada conta que tem ali no banco, achando que as pessoas não vão perceber, ele está cometendo um roubo. E na primeira revelação, através de Moisés, lá tem os 10 mandamentos, foi ditado para Moisés pela espiritualidade, por Deus. Um dos pontos ali é não roubar. Então, o indivíduo que rouba, ele vai ter que prestar contas daquilo que ele está fazendo, daquele roubo. E o roubo vai marcar a alma dele. Um indivíduo que mata porque não consegue aceitar a separação, o divórcio, é uma posse, é um apego no outro indivíduo, ele estará marcando a alma. Até mesmo marca a nossa alma um indivíduo maledicente, um indivíduo fofoqueiro. Maledicência é fofoca. Ah, não, mas falar da roupa da pessoa pode causar uma marca na minha alma? Pode.
dependendo inclusive da como a pessoa, se de repente ela fica sabendo o estado que ela fica, ela pode criar uma mágoa muito profunda daquilo que a gente está falando. E a partir do momento que você agride um outro irmão, a partir do momento que você julga um outro irmão, e geralmente a fofoca é um julgamento, e está lá na Bíblia, não julgueis para não ser julgados, você está marcando a sua alma. E Chico Xavier, mais uma vez, através do livro Contos e Apólogos, ele traz uma passagem sobre a maledicência. Esse livro Contos e Apólogos, ele traz diversas psicografias de diversos espíritos. E não assina o nome inteiro, ele só coloca J. E J conta a sua história. J relata naquele momento que ele, quando estava encarnado, ele conheceu uma pessoa mais jovem do que ele. Ou seja, vamos imaginar aí uma moça de 18 e J com uns 40, talvez. E aí ele começa a ter um relacionamento com essa pessoa. E desde o início do namoro, as pessoas daquela cidade pequena começaram a falar: ih, cara, você vai namorar essa moça aí? Essa moça é muito jovem, logo, logo você vai ser traído. Acho melhor você procurar alguém da sua idade. E o tempo foi passando e um monte de pessoas comentando. J se transformou ali no assunto da cidade. Mas J, apaixonado pela moça, e a moça também apaixonada por J, resolveram casar. E eles casaram. Aí começaram mais comentários. E agora ficou pior, hein, J? Porque aí você casado, logo, logo você vai ser traído e você vai ter que se divorciar e vai ser pior. E todo mundo comentando. E geralmente a fofoca, a pessoa fala uma coisa, a outra interpreta de outro jeito, outra aumenta. E de repente chega na família de J, que J já estava sendo traído. E aí a família de J, seus pais, chegam ali e falam: ficamos sabendo que a sua esposa está te traindo. J não tinha provas, só tinha fofoca. E naquele momento, simplesmente J plantou ali um medo, uma insegurança dentro de si, de que aquilo poderia ser verdade. E em determinado momento, J trabalhava armado, próximo à casa dele, estava ali no trabalho, toca aquele telefone fixo de antigamente. J atende e alguém lá do outro lado diz: você quer saber quem está saindo com a sua esposa? Acabou de entrar na sua casa. E aquela voz de homem fala isso para J. J, já com aquela história, a vida toda na sua cabeça, sai correndo. Chega dentro da sua casa e a única coisa que ele vê, dentro do quarto dele, a mulher em pé e um homem agachado olhando para uma parede. Mas ele simplesmente não fala nada. Do jeito que ele chega, com aquela fúria promovida por tudo aquilo que ele escutava há anos, ele tira o revólver, mata a mulher, mata o cara que estava ali e se mata com um tiro na cabeça. Ali estava instalado uma tragédia. Muito tempo depois, J consegue ser retirado do Vale dos Suicidas. E na hora que é explicado o que estava acontecendo naquele momento, J se arrepende demais. O que ele fica sabendo é que a esposa, já querendo antecipar a roupa que ele iria colocar no outro dia, foi passar a sua roupa. Não estava traindo J e nunca tinha traído J. No que foi utilizar a tomada, percebeu que não estava funcionando. Ligou para um eletricista. O eletricista foi lá para ver o que estava acontecendo. E a maledicência da cidade, alguém liga e fala que era o amante. E naquele momento, 3 pessoas desencarnadas. Só que a responsabilidade de todo mundo que falou também foi grande. Mesmo se ele não tivesse matado, mesmo se ele tivesse brigado, ou mesmo se ele não tivesse feito nada, olhasse a cena e saísse, a fofoca, as pessoas que alimentaram toda essa situação, ganharam pontinhos ali, porque
A fofoca, neste caso, foi tão grave que ceifou 3 vidas e destruiu a família. Será que o eletricista tinha filhos? Iriam crescer sem um pai que estava legitimamente trabalhando. A moça que foi julgada o tempo inteiro por ser nova, estar casada com um homem mais velho, teve a sua imagem deturpada, como se ela tivesse realmente feito uma traição, e ela não fez. Então, todo esse tipo de situação, através daquilo que sai da nossa boca, também está ali na Bíblia, que a boca fala daquilo que tem dentro do nosso coração. Então, dentro daquele povoamento de pessoas, o que tinha dentro do coração eram diversas maldades que culminaram com essa tragédia. Só que aí o que acontece? Está lá nos 10 mandamentos que nós não podemos matar. E automaticamente o cara matou. E também nós não podemos cometer um suicídio. Estamos violando também uma regra que este corpo é para que a gente evolua, não para que a gente desista. E naquele momento, ele também desistiu de viver por aquilo que ele tinha cometido, por aquilo que ele tinha visto. Então, automaticamente, ele marcou toda a sua alma com assassinatos, com um suicídio. E aí Jota termina o seu relato dizendo que ele iria ter que expiar toda aquela situação. Muitas vezes a gente fala assim, o que é prova e o que é expiação? Então vamos lá. Comecei essa palestra dizendo que a mocinha queria entrar dentro de nosso lar porque ela estava agoniada, precisava de auxílio, mas ela não tinha arrependimento nenhum. Mas ela tinha 58 pontos, 58 marcas. Ela cometeu aborto. Tempos depois, vamos imaginar essa situação, que depois de 5 encarnações, ela vem para resgatar aquelas marcas, para fazer a limpeza daquilo que ela fez. Porque é por isso que a gente reencarna, desencarna e reencarna de novo, para ir limpando as nossas marcas, as coisas erradas que a gente já fez. E aí, em determinado momento, ela vai querer ser mãe. E uma das formas da espiritualidade é ensinar é através de provas ou de expiações. Então, de repente, se for uma expiação, ela vai viver a vida toda tentando ter filhos. Às vezes ela ganha até na Mega Sena, tem dinheiro para contratar o melhor médico para fazer ela engravidar, mas ela não vai conseguir. Isso é uma expiação. Outro exemplo de expiação. A pessoa tem 20 anos, descobre um câncer de mama. Aí ela vai, faz o tratamento, toca o sininho, estou curada. 1 ano depois aparece em outro lugar, faz o tratamento, até que vai ter um momento em que não vai conseguir e ela vai desencarnar devido ao câncer. Uma pessoa que está em prova, com 20 anos, ela vai lá e descobre um câncer de mama. Fez o tratamento, tocou o sininho, hoje ela tem 80 e nunca mais voltou. Prova é algo que você passa, diversas dificuldades, só que depois aquilo acaba não se repetindo mais. Era aquilo que você precisava. Expiação, você fica o tempo inteiro, a tua vida inteira, passando por aquela dificuldade em determinado ponto. E Jota teria que resgatar as suas marcas na alma através de uma expiação. E qual foi a expiação? Que ele, junto com a espiritualidade, chegou num consenso. Jota viveria por 50 anos e 50 anos cego. Ah, mas por que cego? Porque no momento em que ele viu a cena, ele não abriu a boca para perguntar. Ele viu, mas ele também julgou. Ele acreditou que a pessoa que ele casou também o estava traindo. Então, sabe quando a gente tem olhos para ver, mas a gente não vê aquilo que realmente é a verdade? Então, ele viveria 50 anos encarnado na Terra, sem poder enxergar. Então, muitas vezes as pessoas podem pensar, então todo mundo que é cego aconteceu igual ao Jota? Não. Talvez a pessoa participou de uma guerra e ali ela cegou alguém. Pode ser que outras situações ela tenha feito
e que fez com que ela expiasse através da cegueira determinado tipo de situação. Assim como muitas pessoas têm hoje dentro da família, por exemplo, uma criança que fez todo o pré-natal, criança saudável, mas na hora que foi nascer, por algum erro médico, a pessoa nasce, por exemplo, com uma paralisia cerebral. Faltou ar bem na hora ali que estavam retirando aquela criança. E uma paralisia cerebral, a criança vai ficar o tempo inteiro numa cadeira de rodas, toda torta, e ela não vai conseguir muitas vezes conversar, não vai ter os movimentos. E a pessoa vai falar, mas era para ter nascido perfeito, por que aquele médico fez isso? O médico não fez de propósito, é que tinha que nascer daquele jeito aquela criança, para expiar determinado tipo de situação. Ah, mas e eu como mãe? Também, você também está em expiação. Você não sabe o que você fez para essa criança em outra existência. Nós não sabemos o que ela também te fez. Então, muitos problemas familiares hoje, as pessoas observam e falam assim, mas por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer aquilo? E muitas vezes nós não entendemos. Mas, com toda certeza, nós sabemos que nós fizemos. Ou para ter provas, às vezes não é uma prova só que você tem. Às vezes você vai, para ser educado na sua materialidade, no seu orgulho, você tem uma empresa e você vai à falência. Aí você fala, eu tinha o carro importado do ano, agora eu tenho que andar de bicicleta, perdi tudo. As pessoas estão me vendo como um fracassado. Só que você não vai lá se matar. Você aceita que você está ali com aquela bicicleta e você tenta de novo. 20 anos depois, você consegue obter de novo alguma coisa, está ali, melhora de vida. De repente acontece uma outra coisa, você perde o seu filho, aí você cai de novo, aquela tristeza, aí você fala, mas eu lutei por causa dele, ó você ali em prova de novo, aí passa um tempo, e aí de repente você fala assim, eu vou tentar entender tudo isso, você começa a frequentar um centro espírita, de repente você está ajudando na sopa fraterna, na pizza, e aquela dor que você sentia, você começa a compreender, e na hora que você começa a compreender, você está evoluindo, está enfrentando as provas como evolução. Só que se a gente observar muitas pessoas hoje, o aumento das taxas de suicídio, nós vamos observar que as pessoas muitas vezes fazem coisas erradas, marcam a alma, mas não conseguem enfrentar as provas e as expiações que são impostas, não conseguem enfrentar as dores que surgem. E mais uma vez, Chico Xavier, que está ali, aquela fila enorme que as pessoas formavam para conversar com ele, e lá uma família, uma mulher, o seu marido e uma criança. Esta criança tinha pernas, mas olhando para os seus olhos, você não via os olhos, ela não enxergava. Ela também não falava, porque ela também não ouvia. E ela também não tinha os braços, era só os toquinhos. Então ela só andava e tinha ali por volta de uns 12 anos. E Chico estava observando aquela cena, conforme chegava a família próxima dele. E de repente olham para Chico e falam assim, Chico, estamos aqui neste momento para pedir uma orientação para você e para Emmanuel, porque eles eram espíritas. E aí Chico fala, pode falar. Os médicos dizem que nós temos que amputar as 2 pernas do nosso filho. Chico, é a única coisa que tem. Ele não enxerga, ele não fala, ele não escuta. Pelo menos ele tem pernas, ele é adolescente, ele corre, pelo menos. E aí Emmanuel ao lado de Chico vai e fala assim, os médicos estão certos. Emmanuel fala para Chico. E naquele momento Chico tinha uma sensibilidade incrível. Quem conseguiu conhecer Chico Xavier, não consegui, mas de tantas pessoas falarem, eu fui até Uberaba, conversei com o filho dele, realmente uma personalidade incrível. E ele fica ressentido de ter que reproduzir aquilo. E aí naquele momento
Chico fala assim: os médicos estão certos, com dor no coração esbagaçado, Chico. Os espíritas olham e falam: então deve ter uma explicação, né, Chico? Aí Chico: com certeza, mas os médicos estão certos, porque Chico não sabia a resposta. E eles vão embora, e Chico não consegue se concentrar direito nos outros atendimentos ali, né, nas outras conversas. Quando termina tudo aquilo, Emmanuel chega para Chico, fala: Chico, você ficou desestruturado, hein? Não conseguiu manter a mesma performance. Você quer explicação por que ele precisa ficar sem pernas, aquele garotinho que não sai da sua cabeça? E aí ele fala assim: sim, eu preciso dessa explicação para eu poder entender, tadinho, ele não tem nada, vai ficar sem o resto. E aí é explicado: ele já veio neste planeta por 11 vezes. Por 11 vezes ele não conseguiu enfrentar as suas provas e as suas expiações. Porque em 11 vezes ele se suicidou. Está na sua 12ª encarnação. A espiritualidade foi tirando tudo que podia para que ele não se matasse novamente, porque não é esta a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a pessoa enfrente, lute, vença essas marcas. Mas através das suas pernas, ele estava pensando em caminhar, e se ouvisse algum barulho de trem, alguma coisa, se jogar para se matar novamente. Então, o que a gente observa através deste ensino é que, se a gente faz, a gente tem que resgatar aquilo que a gente faz. É a lei da ação e da reação. Para que a gente não sofra, para que a gente evolui, a gente tem que pensar o quê? Eu preciso melhorar de vida, eu preciso modificar os meus comportamentos, eu preciso ficar atenta ao que é permitido realmente e aquilo que eu posso fazer, aquilo que Paulo de Tarso disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você tem uma oportunidade naquele momento de roubar um carro, você tem seu livre-arbítrio. Só que te convém? Ou você vai ter que vir para resgatar aquilo? Se naquele momento você descobre que você está sendo traído, você pode matar, você pode bater, você pode fazer o que você quiser. Mas vai ser conveniente para você fazer isso? Ou você vai criar problemas? Porque quem fez isso está criando um grande problema. Porque está escrito lá nos 10 mandamentos, não cometer adultério. Porque você precisa entrar dentro desta linha de querer se vingar de quem fez isso. Essa pessoa já vai responder com a sua própria consciência. Então, muitas vezes a pessoa persegue o bandido, tá preso, mas eu tô com ódio dele. Ele vai ficar 30 anos. Mas que mofa lá nesses 30 anos. Você está arrumando problemas para você. Aquilo que ele fez, a espiritualidade vai dar um jeito dele pagar. Por isso que muitas vezes a gente fica chocado com algumas cenas. Nossa, a pessoa está lá na Etiópia morrendo de fome. Nossa, o que será que essa pessoa fez para morrer de fome? Quantas pessoas já não passaram por essa terra que eram riquíssimas e não deram 1 centavo para quem estava pedindo, nem um copo de água? E Jesus já trouxe isso lá 2000 anos atrás, quando ele vai contar a parábola de Lázaro e do pobre, do mendigo ali, do rico e de Lázaro, que era o pobre mendigo. O rico esbanjando comida, Lázaro ali na porta dele, com um cachorrinho que ficava ali lambendo as suas chagas. Ué, mas por que chagas? Imagine nós, temos cama para dormir. Um mendigo dorme onde? No chão, no banco da praça. O que acontece no chão o dia inteiro? Pessoas passando, cachorro fazendo xixi, um monte de bactéria, um monte de problemas, o cara vai e ele deita ali. O que vai acontecer? A formiga vai picar, ele vai pegar micose, vai acontecer uma série de coisas com ele. E o cachorro ali. O rapaz todo machucado e o cachorro ali.
E o rico esbanjando. Vivia das migalhinhas que caíam da mesa do rico. Em determinado momento morre o rico. Passa um tempinho, morre o Lázaro, o pobre. E aí o rico procura lá no umbral, lugar bem ruim. Cadê o mendigo? Não vejo o mendigo aqui, ainda com aquele orgulho. E aí a espiritualidade fala, está num lugar bem melhor que você. Mas como? Eu fui rico e eu vim parar aqui, ele tinha que parar num lugar pior do que esse. Não, você não entendeu. Ele cumpriu o papel dele. Você que não cumpriu o seu, você poderia ter ajudado a amenizar a pena dele. Você não fez nada. O fato de não fazer nada te trouxe aqui. Você tinha poder e você não fez. E ele simplesmente pegou, aguentou a pena e subiu. Mas isso não significa que todo mundo que é rico é igual a este rico. Tem pessoas que têm bastante dinheiro e ninguém nem sabe a caridade que faz. Tem pessoas que são miseráveis, praticamente tem um pão para comer, ela divide e dá para o outro. Mas infelizmente, os que são apegados, os que são materialistas, são aqueles que mais dificuldades vão encontrar. Porque essa pessoa é minha, esse carro é meu, isso é meu. Então a materialidade muitas vezes nos ajuda a marcar a nossa alma, assim como outras situações, como foi exposta nesta manhã de hoje. Então, qual que é a nossa importância deste tema, a partir de hoje? Vamos nos conhecer melhor, vamos fazer a nossa reforma íntima. Qual que é a minha pior tendência? Exemplo, eu sou uma pessoa grossa. Eu brigo o dia inteiro dentro da minha casa. Não tenho paciência. Então, tente encontrar o seu ponto de equilíbrio da paciência. Tente compreender o porquê você briga tanto. Tenta compreender se de repente você briga porque as pessoas estão erradas ou porque você não consegue compreender as pessoas. A minha maior dificuldade é que eu sou um mentiroso. Então, por que você conta tanta mentira? Qual que é o seu problema com isso? Se você não consegue lidar, tem médicos, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem muitas coisas que de repente o indivíduo não consegue fazer sozinho. Mas a espiritualidade é tão boa que coloca o médico, que coloca o psicólogo, que coloca lá os terapeutas ocupacionais, fono para quem tem problemas de fala, de repente pessoas que têm dificuldade com a coordenação motora. Tudo para que a pessoa melhore fisicamente. Então a gente tem que melhorar também interiormente, dentro desta nossa alma. E cada vez que a gente aceita o que se passa, a gente vai purificando a nossa alma, essas marcas vão desaparecendo. E a gente vai criando luz, a gente vai criando força, porque a gente percebe que está no caminho certo, que está fazendo grandes realizações para a nossa evolução. Então, nunca podemos parar de fazer a nossa reforma íntima e de tentar nos conhecer e também nos instruir através daquilo que a espiritualidade nos traz, pelas palestras, pelos livros, pelos estudos da Casa Espírita. Era esta a mensagem deste domingo, que vocês possam ter um dia de muita paz, de muita luz e que possamos novamente nos ver em breve. Que assim seja. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e através desta energia que emana desta casa de muita fé, de muita luz, que a espiritualidade amiga neste momento possa cercar de todos os indivíduos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que os encarnados que com nós vieram possam neste momento ser encaminhados para os hospitais do astral. E nós encarnados que neste momento, através do nosso coronário, seja colocado muita luz e que vai alinhando chakra por chakra, trazendo uma renovação, uma esperança, um alinhamento de equilíbrio, para que possamos enxergar a vida de uma forma diferente com a qual estamos acostumados a fazer.
Vamos pedir para que a espiritualidade amiga possa estar sempre conosco para nos auxiliar neste intento. E que neste momento, do nosso cardíaco, do nosso coração, possa emanar uma luz. E que esta luz possa se expandir e chegar nos orfanatos, nos asilos, nas cadeias, presídios, hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, hospitais de queimados, de câncer, e que todas essas pessoas neste momento possam ser acolhidas diante das suas provas ou das suas expiações. E que a espiritualidade amiga possa estar ao lado delas, assim como neste momento essa luz atinge os nossos familiares. E que possa trazer para eles calma, paz, tranquilidade, e que eles possam sentir o nosso abraço, sentir o abraço da espiritualidade para também serem pessoas melhores. E que nós também possamos ser melhores hoje do que nós fomos ontem, e que amanhã possamos ser melhores mais ainda do que nós somos hoje, e que possamos ir galgando a cada degrau a limpeza da nossa alma, do nosso perispírito, e que possamos um dia chegar à imagem e semelhança de toda a pureza que já passou por esta terra, que é a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus. Que a espiritualidade possa nos acompanhar ao regresso aos nossos lares, que assim seja. Em nome de Deus, te agradecemos que você possa voltar outras vezes, de acordo com o seu tempo. Que o nosso carinho, o nosso bom dia, bom domingo para você, em forma de paz.